Olá, seja bem-vindo ao canal de leituras. Hoje, Evangelho no Nosso Lar, Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam com o rei do Egito. Depois, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Eterno, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Deus eterno? Perguntou o rei. Porque devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Deus eterno e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Eterno, o nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse também: Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos e é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não se tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: Por que vocês estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade, de tijolos que faziam antes? Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Eles disseram: Por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: Vocês são uns preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir, oferecer sacrifícios ao Deus eterno? Voltem ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turma, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizeram todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei,
Eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: o Deus eterno está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés fala de novo com Deus. Moisés falou outra vez com Deus eterno. Ele disse: ó Deus eterno, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandastes para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo e tu não fizestes nada para ajudá-los. E assim terminamos a leitura do Evangelho no Nosso Lar. Mais uma passagem do Evangelho para a nossa reflexão diária, de que toda bênção ela vem antes de sacrifícios, né? E assim, quando a gente começa um sonho, um desejo, um negócio, um empreendimento, na nossa família, nós passamos por situações difíceis para depois ver a bênção. E essa é uma passagem que nos faz refletir sobre o quanto foi difícil para Moisés e Arão demonstrarem que Deus estava ali, mesmo Deus avisando antes que iria endurecer o coração do rei do Egito, o faraó, para que depois viessem as bênçãos. E assim foi feito. O primeiro sacrifício foi: o faraó mandou retirar do povo, né, trabalhadores israelitas, a palha na construção de tijolos. E eles sofreram muito porque eles tiveram que ir atrás deste material e ainda tendo o objetivo de concluir diariamente a mesma quantidade de tijolos. Então, duplicou o trabalho, os maus tratos do povo israelitas. E hoje, para a nossa reflexão, que Deus possa nos dar sabedoria, de sabermos ver que quando estamos em crise, e que essa crise vai passar, qualquer dor vai passar, e aprender a sonhar e ver um futuro grandioso, melhor do que antes, mesmo uma dor, que a gente saiba agradecer, aprender a ser grato. Então, gratidão por mais um dia do Evangelho no Nosso Lar, gratidão por estarmos aqui no aprendizado diário, cotidiano, da leitura da Bíblia, do Evangelho em Nosso Lar, que tanto o Evangelho, a leitura, quanto algumas palavras possam curar os nossos pensamentos, os nossos corações, elevar as nossas atitudes no bem. Que assim seja. Gratidão. Até a próxima.